Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8. O tema da nossa mensagem dessa manhã é ajustando o foco da missão. Livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler os versos 26 em diante. Aqueles mais ansiosos para conhecer os que chegam, o pastor Renan vai pregar para nós no dia 4 de fevereiro. No sábado que vem nós estaremos em concílio pastoral, concílio de início de ano da igreja, mas esse púlpito vai ser ocupado por alguém muito querido, pastor Acílio Alves, um dos grandes pregadores da nossa igreja e administradores também da nossa igreja. Ele bondosamente aceitou nosso convite e estará conosco no sábado que vem. E no dia 4 o pastor Renan estará conosco aqui também, compartilhando a palavra, e a gente começa esse ano de 2023 assim. Atos capítulo 8, eu leio do verso 26 em diante, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura na tua Bíblia, seja ela física ou no seu device, mas eu gostaria que você lesse comigo esses versos que leremos. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a menos que alguém me explique? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até a Cesareia. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nesse momento nós abrimos a Tua Palavra e nós lemos uma porção das Escrituras. Nós queremos pedir que nesse momento o Teu Espírito ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento para entender as palavras que acabamos de ler e que o Teu Espírito traduza isso de forma a alcançar e atender as demandas de cada coração que aqui está nesta manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Ajustando o foco da missão. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que descreve a história da igreja primitiva. O livro de Atos é um livro que descreve a história da igreja e as suas missões. Mas ele descreve a história da igreja primitiva e as suas missões sem poupar os seus erros e os seus acertos. O livro de Atos não se pretende ser um livro prescritivo. O livro de Atos se pretende ser um livro descritivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o livro de Atos não se pretende ser uma prescrição de como deve ser a igreja. Ele é um livro que se propõe a ser um relato do que foi a igreja.
para que nós aprendamos com os erros e com os acertos da igreja primitiva. Ainda assim, é inegável que podemos aprender com cada episódio deste precioso livro a pensar igreja para os nossos dias. E este é o grande desafio que temos em mãos no momento que vivemos. Como pensar igreja para os nossos dias? Como pensar missão para os nossos dias? Como fazer a pregação de um novo tempo fazer sentido para o nosso tempo? Esse é um desafio que os apóstolos enfrentaram no primeiro século e que eu e você enfrentamos em 2023. Como pensar igreja para os cristãos, mas também como pensar igreja para quem não gosta de igreja. E mais do que isso, como pensar igreja para aqueles de quem às vezes a igreja não gosta. É um grande desafio missional, pensar igreja em 2023. Mas o livro de Atos pode nos dar alguns insights, alguns ensinamentos do Espírito. Se nós viermos para o capítulo 1 do livro de Atos, e agora eu convido você ao capítulo 1, você vai entender que o livro de Atos pretende ser a história das missões da igreja. E ele começa com a grande comissão de Jesus, no verso 8. No verso 8 nós temos uma grande comissão de Jesus, ele comissionando os seus discípulos antes de ascender aos céus. E olha a recomendação que Cristo Jesus deu aos discípulos, e que importa para nós também ainda hoje. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. A primeira recomendação de Cristo Jesus é: busquem o derramamento do Espírito Santo. E depois que isso acontecer, e aconteceu no Pentecostes, o que vocês vão fazer? Então sereis minhas testemunhas. A convocação a mim e a você não é que sejamos advogados de Deus. Deus não precisa de advogados. Deus não precisa de defensores. E percebo que vivemos tempos em que o ímpeto de muitos cristãos parece ser o de defender Deus. Deus não precisa de defesa. Deus precisa de testemunhas. Deus é como um leão. Você não precisa defender um leão. Você só abre a jaula e o leão resolve o problema. Mas ele diz que mais. Jesus diz mais. E o que ele diz significa muito. Ele diz onde os discípulos deveriam ser suas testemunhas. E ele começa dizendo assim: onde? Primeiramente onde? Em Jerusalém. Testemunhar em Jerusalém é fácil. Porque testemunhar em Jerusalém é testemunhar para os meus correligionários, e literalmente esta é a palavra, os meus correligionários, os que têm a mesma religião que a minha, os que têm a mesma fé que a minha, os que têm a mesma maneira de enxergar a vida que a minha, os que têm a mesma maneira de enxergar a realidade que a minha, os que sabem se vestir como eu me visto, os que sabem se comportar como eu me comporto. É muito fácil pregar em Jerusalém, porque em Jerusalém todo mundo crê como eu creio. Em Jerusalém está todo mundo certo, né? Por quê? Porque crê como eu creio, e eu estou certo. Mas Jesus falou: você não tem que pregar só em Jerusalém. Ele começa a tornar desconfortável o desafio da missão, e precisa ser desconfortável. Ele fala: vocês não vão pregar só em Jerusalém, vocês também vão pregar em toda a Judeia. Pregar em toda a Judeia é sair para as margens, para os marginais, para as marginalidades da fé. Jerusalém era o grande centro da igreja nos dias de Jesus. Pregar em toda a Judeia significa ter que falar com aqueles que talvez não tenham a mesma sofisticação teológica que a minha. Mas ainda assim tudo bem, porque na Judeia eles também são judeus. Bem ou mal, eles também creem como eu creio. Mas Jesus falou assim: não é para pregar só em Jerusalém, e não é para pregar só para os de Jerusalém, e não é para pregar só em toda a Judeia, e nem só para os judeus. Ele disse que tem que pregar em outro lugar, em toda a Judeia, e depois tem que ir para onde? Agora a coisa começa a ficar complicada. Pregar na Samaria exige e gera enorme desconforto, porque os samaritanos já não entendem a vida como nós entendemos. Os samaritanos já não creem nos mesmos
da mesma forma que cremos. Eles já não adoram de uma forma que nos deixa confortáveis no momento da adoração. Como assim Deus também quer salvar esse tipo de gente que não adora como a gente adora? Mas para piorar essa situação, Jesus diz aos discípulos: vocês precisam pregar em Jerusalém. Pregar para quem é de dentro de casa falar para a torcida é muito fácil. A gente pode retroalimentar os nossos exclusivismos, a gente pode retroalimentar os nossos discursos que beiram intolerâncias com outras religiões. A gente tem o conforto de viver entre os nossos em Jerusalém. Na Judéia a gente lida com gente menos sofisticada, mas a gente também consegue, de alguma forma, conviver. Na Samaria incomoda, mas ele diz que tem que ir além. Depois Jesus diz assim: eu também quero salvar samaritano, mas mais do que o samaritano, eu também quero que vocês preguem até onde? Até os confins da terra. E sabe o que significa pregar até os confins da terra? Significa invadir o mundo gentil, o mundo pagão, o mundo não judeu, porque Deus amou o quê? Eu não consigo entender uma igreja que odeia o mundo que Deus amou e quer salvar. Porque o próprio Jesus disse: Deus amou o mundo. Se sou seguidor deste Cristo, eu sou alguém que tem amor por este mundo para salvá-lo. Eu dou graças a Deus que as missões se inclinaram para o mundo pagão e gentil. Sabe por quê que eu dou graças a Deus que as missões de Paulo se inclinaram para o mundo gentil? Por uma razão muito pessoal e particular. Porque eu não sei você, mas eu não sou judeu e tampouco tenho ascendência judaica. Se as missões não se inclinassem para os pagãos e gentios, o evangelho não teria chegado para mim nem para você. O meu desafio como pastor é fazer com que o evangelho chegue para aqueles que talvez não tenham chegado, porque a igreja se acostumou a pregar só em Jerusalém. Em Atos 1:8, Jesus diz que a igreja precisa testemunhar além das fronteiras. Até o capítulo 7 de Atos, e nós um dia vamos estudar o livro de Atos aqui do púlpito, perícope a perícope. Pretendo que façamos isso. Mas hoje eu quero avançar com você. Jesus dá a ordem para que o evangelho chegue além das fronteiras, até os confins da terra. Mas até o capítulo 7 de Atos, os apóstolos não saíram de Jerusalém. Eles tinham um medo que sempre emperrou o avanço da igreja. O medo deles era um medo demoníaco. Qual que era o medo? Não podemos pregar aos gentios, vai que o mundo entra na igreja. Vai que pregando aos samaritanos, eles queiram também congregar a nossa igreja. Vai que pregando aos pagãos e gentios, eles venham para a nossa igreja com aqueles diferentes costumes, jeitos de se vestir, modos de falar, hábitos culturais, reprováveis para nós, habitantes de Jerusalém. É melhor não sair daqui não. Até o capítulo 7 eles não saíram de Jerusalém. Você sabe que no capítulo 6 tem um desgaste dentro da igreja, né? E nesse desgaste que um dia estudaremos, surge um levante que provoca a igreja a nomear crentes como diáconos e pastores, dentre eles Estevão, o maior deles, para que eles pudessem cuidar e pastorear dos judeus que nasceram no contexto helenista, no contexto da diáspora, judeus que nasceram fora de Jerusalém. E no capítulo 8, depois que Estevão morre, e precisou Estevão morrer, no capítulo 7, para que enfim no capítulo 8, verso 1, e você pode ir lá agora, capítulo 8, verso 1, a convocação de Jesus em Atos 1:8 pudesse começar a ser cumprida. Deixa eu falar para você, a convocação que Jesus fez em Atos 1:8 só começa a ser cumprida em Atos 8:1. Sendo que o derramamento do Espírito se deu em Atos 2. E desde Atos 2 eles já estavam aptos a anunciar o Evangelho para todo o mundo.
Olha Atos 8:1, depois da morte de Estevão, o que acontece? A igreja se vê forçada a sair de Jerusalém. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto quem? Exceto os que foram convocados a fazer. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora vem para o verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. E aqui, depois de que Deus permitir uma crise na igreja, para que ela despertasse o seu foco missional, o chamado de Jesus de Atos 1:8 começa a ser cumprido, porque eles são dispersos à força, para Samaria e para a Judéia, e lá então eles começam a pregar também, e cumprir o chamado que Jesus tinha feito. Do capítulo 9 em diante, deixa eu contar um segredo para você. A gente está no livro de Atos, um dos livros que mais gosto da Bíblia. Se até o capítulo 7 a igreja era de Jerusalém apenas, no capítulo 8 ela abre as fronteiras missionais. Posso contar uma coisa para você: do capítulo 9 em diante, a igreja se torna helenista, gentílica. A força da igreja começa a estar nas cidades pagãs e não mais em Jerusalém, porque essa era a vontade de Deus. Agora eu fico pensando, o quanto se sentiam desconfortáveis os crentes, seguidores do Cristo, habitantes da religião, ou da cidade de Jerusalém, ao saberem que a igreja era mais proeminente entre os gentios, a ponto de que a igreja gentílica começou a financiar, subsidiar a igreja de Jerusalém, porque presa àqueles que estão circunscritos a ela, ela empobreceu, entrou em declínio, esvaziou-se, porque não entendeu a convocação de Cristo Jesus, que queria salvar os que estavam fora, por mais estranhos que parecessem estes, que lá fora estavam. Há uma convocação para um ajuste de foco da missão, mas o texto que lemos também nos provoca a perceber um ajuste de foco do missionário, porque não tem como você ajustar o foco da missão sem antes ajustar o foco do missionário. Então Jesus faz isso, ou melhor, Deus faz isso, e Ele faz isso através do Espírito. E nós acabamos de ler um trecho em que Filipe, ele é convocado a pregar um eunuco. E quem era Filipe? Você lembra quem era Filipe? Filipe foi o maior evangelista, o grande evangelista da igreja no livro de Atos. Filipe foi o grande evangelista do livro de Atos. Não foi Saulo, nem Barnabé, nem Paulo. Não, o grande evangelista era Filipe. Paulo foi um grande missionário, um rompedor de fronteiras, um estrategista da igreja no primeiro século. Barnabé, João Marcos, Silas, grandes colunas da igreja, mas Filipe era o evangelista? O evangelista. Aquela figura carismática que prega para multidões e arrasta pessoas. Isso era Filipe. E a gente encontra ele no capítulo 6, verso 5. Vem comigo, capítulo 6, verso 5. Esse era Filipe. Eu acho Filipe um personagem incrível. E acho até que é um personagem do Novo Testamento pouco apreciado pelo tanto que entregava para a igreja. Verso 5. Havia uma confusão na igreja. Naquela época, hoje em dia não existe mais isso, mas naquela época tinha um negócio que era assim, ó. A igreja naquela época dava uns problemas, gente. Que crente quando se junta dá muito problema. Então tinha naquela época um povo hebreu, que era o judeu nascido em Jerusalém. E ele saiu da sinagoga porque ele aceitou Jesus. E ele foi congregar numa outra sinagoga, agora que seguiam o Messias, o Nazareno. Só que também havia naquela sinagoga judeus nascidos no contexto helenista, que eram os judeus helenistas, que eram judeus nascidos fora de Jerusalém. E por terem nascido fora de Jerusalém, eles haviam sido aculturados à cultura helenista, ou seja, cresceram em Atenas, cresceram em Filipos, cresceram em Tessalônica, e eles absorveram não só a cultura judaica, onde foram doutrinados, mas também a cultura helenista. E de repente estes que não eram puro sangue, que não eram judeus ou cristãos de berço, porque nasceram fora do berço, não eram raiz, eram Nutella. Eles vieram adorar na mesma igreja.
Agora se imagina, tinha os crentes raiz e os crentes, naquela época tinha essa divisão, hoje não tem mais isso. Os crentes raiz olhavam aqueles no templo e falavam assim, isso aí é tudo liberal. Olha como eles se vestem igual os helenistas. Olha o que eles gostam, os poetas que eles leem, são essas músicas helenistas. Olha os estilos que eles gostam, tudo helenista, é tudo liberal isso aí. E os outros, eles olhavam aqui e falavam assim, esse povo é tudo retrógrado, conservador. Mas isso é naquela época, não existe mais isso hoje em dia, mas naquela época era assim. E deu briga na igreja. É só você ler o capítulo 6 de Atos. Lembra que eu falei que o livro de Atos é um livro descritivo, não é prescritivo. Ele narra os erros e acertos da igreja. E nessa confusão foi tão grande que a igreja rachou. A ponto de as viúvas dos helenistas passarem a serem preteridas no serviço diário do alimento e da palavra. Porque os raízes falaram assim, não vamos nem mais atender aquele povo lá, não vamos nem falar mais para eles. E aí depois de grande celeuma, eles reuniram a comissão da igreja e falaram assim, precisamos resolver, então vamos resolver o seguinte, vamos eleger 7 homens cheios do Espírito daquele povo lá, dos helenistas, e vamos pôr eles para pastorear aquele povo lá, e a gente vai ficar aqui com os nossos santos, os melhores, eles ficam lá, com aqueles pastores lá, e nomearam quem? Isso é só naquela época, hoje em dia não existe mais isso, mas naquela época era assim, gente, pasmem vocês, a igreja tinha essas coisas. Mas olha assim, capítulo 6, verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, olha onde aparece o nosso evangelista aqui. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ordenaram ao ministério estes 7 homens. Aqui aparece Filipe. Ele aparece escolhido para ser pastor dos helenistas. Após a morte de Estevão, então, porque no capítulo 7 Estevão morre, porque começou a pregar o amor e a graça de Deus, e a igreja em Jerusalém não gostou muito dessa mensagem do amor e da graça de Deus, e mataram Estevão. Porque Estevão começou a querer pensar a igreja para os de fora da igreja, e não apenas para os de dentro da igreja. E quando você quer salvar quem está lá fora, você começa a tomar pedrada de quem está dentro às vezes, sabe? Naquela época era assim, hoje em dia não, mas naquela época foi assim, a ponto de matarem Estevão. Após a morte de Estevão, Filipe parece assumir o papel protagonista do evangelismo. Quando a gente vem ao capítulo 8, verso 4, e a gente lê até o verso 8, diz assim, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes... Vocês estão comigo? Capítulo 8, verso 4 e 5. Vamos no 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, fazia o quê? Anunciava quem? Cristo. Esse é o papel do evangelista, anunciar quem? Ele era um especialista de anunciar Cristo. Olha o verso 6. As multidões, quantos Filipe pregava? Filipe era um pregador de multidões. Traz à sua memória os grandes pregadores de multidões, Spurgeon, Moody, Billy Graham. Filipe era maior que estes. Filipe lotaria o Maracanã. Esse era Filipe, um poderoso evangelista. Verso 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe pregava Cristo para grandes multidões. Atos 8 apresenta Filipe conduzindo uma enorme campanha evangelística que resulta em um grande avivamento em Samaria. E olha só, ele está pregando em Samaria, não em Jerusalém. Filipe era o pregador de grandes multidões, Filipe era um grande orador, Filipe era persuasivo, Filipe era carismático, Filipe era eloquente, Filipe era conhecedor da doutrina e Filipe era cheio do Espírito. A gente costuma perceber o poder do mensageiro quando o Espírito fala. Mas um dia o Espírito, então, que guiava Filipe, tira Filipe dos holofotes. E aqui as coisas parecem mudar. Parecem nos surpreender.
Porque Filipe estava acostumado com o microfone, Filipe estava acostumado com as grandes congregações, Filipe estava acostumado com a estética favorável para a pregação do Evangelho, Filipe estava acostumado com os auditórios requintados e sofisticados, Filipe estava acostumado a pregar para muita gente. E para quem é orador, ou pregador, ou comunicador, o comunicador ele tem predileção por falar a públicos maiores, é difícil falar para menos pessoas. Filipe gostava de pregar para as multidões, mas de repente o Espírito chega para ele e tira ele no meio de uma campanha evangelística, tira dos holofotes e leva para uma missão mais discreta. Aonde? No deserto. Quantos ouvintes Filipe tinha ali? 1. Só que Filipe estava no meio de uma campanha evangelística, e agora o Espírito vira para Filipe e diz assim: Filipe, sai daqui, abandona, hoje você não vai mais pregar. E Filipe fala: mas como assim? O auditório está cheio, as pessoas estão convidadas, os melhores cantores vão cantar, eu preciso pregar. Não, você vai para o deserto. E Filipe abandona tudo e foi, porque o texto diz: e ele, largando tudo, foi. Primeira lição que nós temos dessa história de Filipe: os números não são mais importantes do que a missão. Primeira lição da história de Filipe que eu quero compartilhar como igreja para você: os números não são mais importantes do que a missão. O crescimento numérico não é o foco da missão. O Espírito tira Filipe das multidões e leva para 1. Afinal de contas, quantas laranjas cabem dentro de uma semente de laranja, não é verdade? Quantas laranjas cabem dentro de uma semente de laranja? Os nossos olhos só conseguem enxergar as laranjas. A gente quer o número de laranjas, mas o Espírito consegue enxergar que dentro de uma semente cabem muitos mais laranjas do que podemos um dia enxergar. O Espírito guia Filipe da multidão para um indivíduo. Em Atos 8:26, o chamado chega com um imperativo, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, Filipe. A disposição em obedecer à voz do Espírito nos leva a experiências fenomenais, e às vezes até sobrenaturais, e tudo que eu e você precisamos fazer é nos dispor. O que Filipe fez? Nada. Filipe não planejou, não pensou, não criou estratégia, sequer conhecia aquele eunuco. Filipe conhecia outro personagem. Quem? O Espírito. E se o Espírito disse vai, Filipe estava disponível. Se o Espírito disser hoje para você vai, será que você está disponível? E eu quero te desafiar o seguinte: se você estiver disponível aos chamados do Espírito, Ele vai te levar a experiências fenomenais e às vezes até sobrenaturais. Ao final do trabalho, Filipe foi até trasladado. Mas quando a gente continua a leitura do verso 27 ao 31, a gente encontra esse personagem, o eunuco. E quem era o eunuco? O eunuco, ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Ele era o ministro da economia, o super-ministro da rainha Candace. Ele era alguém de alto poder, político, também econômico. E é curioso que da Samaria, Deus tira Filipe para atender um chamado, intencionando salvar alguém de uma elite da Etiópia. Esse eunuco viera a Jerusalém para adorar, pois já tinha, então, o texto nos deixa implícito que esse eunuco tinha um prévio conhecimento do judaísmo, da religião judaica. E talvez ele tenha esse conhecimento da religião judaica, possivelmente por herança das relações que um dia Salomão teve com a rainha de Sabá. E as relações que Salomão teve outrora com a rainha de Sabá levaram para o continente africano a fé
dos judeus, o Deus de Israel de alguma maneira. E talvez por isso aquele eunuco etíope tivesse alguma afeição à fé judaica. O eunuco não era um desconhecedor das Escrituras, mas o seu coração estava aflito porque ele não entendia algo que suspeitava ser importante. Seguramente aquele eunuco orou pedindo ajuda para entender, e coisas incríveis acontecem quando pessoas oram. Coisas incríveis acontecem quando duas pessoas se dispõem a orar. Em algum lugar Filipe orava: Senhor, estou à sua disposição. Em outro lugar um eunuco orava: Senhor, preciso de ajuda. O que o Espírito fez? Conectou Filipe ao eunuco. Às vezes a gente ora muito pouco e se dispõe muito menos. Deus agiu através da disposição de Filipe. E o que eu gosto dessa história, dentre tantas coisas, é que o lugar é o mais improvável. Deus leva Filipe para uma missão, sabe onde? Fora do templo. Uma missão, sabe onde? Fora do santuário. Uma missão, sabe onde? Fora da sinagoga. Uma missão, sabe onde? Fora da igreja. Sabe onde? Em um carro importado, com motorista particular, numa estrada deserta. Era ali que o Evangelho estava sendo pregado. Quantas vezes você já teve a oportunidade de pregar o Evangelho nessas circunstâncias? Na Faria Lima, dentro de um carro importado, que você entrou por força do seu ofício, e de repente você está falando de Deus com uma pessoa improvável. Uau! Ou numa comunidade em que você foi atender um necessitado, e no meio daquela pequena ruinha, você mostrou Jesus para uma pessoa que necessitava conhecer Jesus. Não na igreja. A igreja é o lugar que a gente vem celebrar o que a gente fez lá fora. Cristianismo é a religião da rua, não é a religião do templo. A gente não pode inverter isso. Atos 8, 32 a 35, revela uma coisa sobre todo bom evangelista. Diz assim: partindo daquele texto, Filipe lhe anunciou Jesus. Jesus é o centro das Escrituras, e não permita que ninguém jamais te faça duvidar desta afirmação. De qualquer texto das Escrituras é possível chegar em Jesus, e é isso que o evangelista fez. Partindo daquele texto, apresentou Jesus. O desafio do Evangelho é apresentar Jesus. Não tinha outro lugar para levar o eunuco que não a Cristo Jesus. É triste viver tempos em que a centralidade de Cristo nas Escrituras às vezes é colocada em xeque. Aqui está o centro de todas as coisas, Jesus Cristo. Mas há uma lição número 2 nessa história. Se a lição número 1 é que os números não são mais importantes do que a missão, a lição número 2 é: o lugar não é mais importante do que a presença de Cristo. O lugar não é mais importante do que a presença do Cristo. Precisamos ser menos eclesiocêntricos e mais cristocêntricos na nossa expressão de fé e na nossa relação com o sagrado. O lugar não é mais importante do que a presença do Cristo. Onde Cristo está e ali estão reunidos 2 ou 3, é ali que Ele está. A centralidade do Evangelho nunca teve o templo ou a sinagoga. A centralidade do Evangelho nunca esteve no templo ou na sinagoga, mas nas ruas por onde Cristo caminhava. O cristianismo não é uma religião de templos. Atos 8, 36 a 40, a gente vai mais adiante. O eunuco então pede para ser batizado. E aqui a gente começa a ter um problema. Ele pede para ser batizado porque algo impedia que ele fosse batizado. O fato dele ser eunuco. E agora, Filipe? O que você vai fazer com a recomendação de Deuteronômio 23?
onde rezava claramente o manual, dizendo que o eunuco não podia ser prosélito ou acessar o templo como um prosélito. Pode ou não pode batizar o eunuco, Filipe? Qual que é a resposta de Filipe? Havendo água, o que impede de você ser batizado? Se você crer em Cristo Jesus, e havendo água, você será batizado. Note, aquele eunuco não era alguém sem conhecimento das Escrituras, faltava-lhe apenas uma chave: aceitar Jesus. O Cristo foi apresentado, o etíope foi batizado, o evangelho foi levado à África. Mas existem 3 personagens nessa história. O primeiro é Filipe, o segundo é o eunuco, mas o terceiro é o ator principal dessa história. Quem? O Espírito. E aqui há uma terceira lição nessa história. Os métodos não são mais importantes do que o carisma. Os métodos não são mais importantes do que a guia do Espírito. Os métodos, as estratégias, os planos de trabalho que essa igreja pode fazer jamais podem estar acima do que a guia do Espírito, do que a vontade do Espírito e do que o carisma que guia esta igreja. Filipe tinha seu programa de trabalho. Isso não é, de forma alguma, uma apologia a não termos um plano de trabalho. Pelo contrário, precisamos ter um plano de trabalho traçado, escrito, acelerado, com procedimentos de acompanhamento, de evolução do trabalho. Precisamos ter metadados, sim, para avaliar os resultados. Precisamos de tudo isso, mas isso não é mais importante do que o carisma. Isso não é mais importante do que a guia do Espírito. E se um dia o Espírito disser, é por aqui, mesmo que os nossos planos estejam para lá, nós vamos com o Espírito e não com os nossos planos. O que nós não podemos é perder a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e de buscar a direção dele para a nossa igreja e para a nossa vida. Filipe tinha seu programa de trabalho, e estava sendo bem sucedido o programa de trabalho de Filipe. Ele estava pregando para multidões, mas no momento em que ele ouviu o Espírito dizer, dispõe-te, ele não pensou 2 vezes. Seu ministério não era guiado por agendas, seu ministério não era guiado por calendários, seu ministério não era guiado por programas, mas pelo Espírito. E aqui entra a terceira e última. A terceira e última reflexão. Se a primeira é que nós precisamos ajustar o foco da missão, a segunda é que precisa ser, antes disso, ajustado o foco do missionário. Agora eu preciso dizer que é necessário ajustar o foco da igreja também. E baseado nisso tudo que lemos dessa história incrível, o primeiro ajuste que me vem à reflexão é o ajuste de que, para que serve a igreja? E eu preciso afirmar que a igreja não existe para crescer, a igreja existe para servir. O crescimento saudável de uma igreja não corresponde à saúde financeira da mesma, nem encontra sentido no número de adesões por ciclo. A saúde da igreja não está no número de entradas, nem de adesões por ciclo. Essas nunca foram suas metas. O crescimento saudável de uma igreja é notado quando a comunidade não crente, circunstante, se percebe servida pela comunidade de crentes. E isso é possível quando a igreja entende que ela é serva do carisma tão somente e, portanto, senhora dos forçosos e inevitáveis interesses organizacionais. A igreja não existe para crescer, ela existe para servir. O crescimento numérico da igreja primitiva era uma responsabilidade exclusiva do Espírito Santo. O texto de Atos nos diz em muitos momentos, e o Espírito trazia as pessoas, e o Espírito aumentava o número de conversos, e o Espírito, as metas de adesão são do Espírito. O nosso trabalho é servir o carisma. A segunda reflexão é que, como igreja, o ajuste que precisamos fazer, precisamos aprender a ser menos eclesiocêntricos e mais cristocêntricos. A igreja precisa ser menos aqui e mais o cotidiano lá fora. O centro da experiência de fé não acontece na igreja, mas fora dela. O cristianismo não é o que fazemos na igreja, mas o que fazemos no dia a dia. O próprio evangelho é narrado das ruas,
Eu creio que Cristo Jesus, todos os sábados, ia à sinagoga, era um judeu. Mas os evangelhos apresentam 2 ou 3 vezes ele na sinagoga, porque o evangelho não acontecia na sinagoga, acontecia onde? Nas ruas, estradas, becos e margens. Se fôssemos escrever o evangelho em 2023, o capítulo 1 seria assim: e na sexta-feira, chegaram em casa e se prepararam para receber o sábado, e descansaram, e no sábado de manhã acordaram, e foram para a igreja, colocaram suas melhores roupas, foram para a igreja, e cantaram, e adoraram, e leram a Bíblia, e almoçaram juntos, e voltaram para casa, e dormiram. Capítulo 2, e no sábado seguinte, acordaram de novo, foram para a igreja, louvaram, belos hinos, ouviram uma boa palavra, ofertaram, adoraram, almoçaram com a família. Capítulo 3, e no sábado seguinte, foram à igreja, e louvaram, e adoraram. Eu não vejo o evangelho sendo narrado assim. O evangelho de Cristo Jesus é por onde ele está passando, o evangelho está chegando, as boas novas estão sendo anunciadas. Diga a João que os cegos vêm, os coxos andam. Diga a João que os enfermos são curados, os leprosos são aceitos, os renegados são bem-vindos, os diferentes sentam à mesa, e o evangelho é anunciado aos pobres. Este é o evangelho de Cristo Jesus. Não é o que a gente faz aqui dentro. Sinto lhe informar. E digo mais, usando as palavras de um dos grandes mestres que tive no seminário, o Dr. Bernard Wolter, falecido em 2014, às vezes a igreja é um grande caixão espiritual, porque convence as pessoas que o céu está garantido por ocuparem os bancos da igreja apenas. Terceira e última consideração sobre ajustar o foco da igreja. A igreja precisa ser um pouco menos metodológica e um pouco mais carismática. A maturidade cristã é alcançada quando nos emancipamos em uma caminhada com o Espírito. É por isso que em Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz assim: andai no Espírito. A presença do Espírito precisa ser uma constante na tua vida, no teu dia a dia, no teu cotidiano, nos teus afazeres mais simples. O Espírito precisa estar guiando. Era assim que Filipe estava. Filipe tinha o seu planejamento, a sua metodologia de trabalho, pregava para grandes multidões, para os holofotes, para os grandes auditórios, mas quando o Espírito disse, sai, dispõe-te e vai, ele não titubeou, porque o Espírito está acima da agenda da igreja, o Espírito está acima da agenda do campo, o Espírito está acima da agenda da organização. O Espírito está acima dos interesses institucionais. Ou a gente crê nisso, ou a gente fracassou. Usando as conhecidas palavras de A.W. Tozer, ele diz assim: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo continuaria sendo feito como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença, porque muito do que fazemos como igreja podemos fazer sem a ajuda do Espírito, porque é fruto do nosso trabalho pessoal. Somos muito capazes, somos muito bons, temos expertise diferentes, no mercado atuamos nas nossas áreas com muita relevância, e conduzir uma igreja não deve ser tão difícil, não é mesmo? Afinal de contas, os meus negócios são tão bem sucedidos. As competências, os soft skills que eu tenho, os power skills que eu desenvolvi, os MBAs que cursei, as posições de liderança que eu ocupo, são suficientes para guiar a igreja. A igreja não precisa do Espírito, ela tem a gente. Se o Espírito Santo se retirasse da nossa igreja, será que algo sobraria? Eu preciso dizer que nada devia sobrar se o Espírito Santo se retirasse. Não há nada que nós pudéssemos conseguir fazer sem a presença dEle, e se conseguimos fazer sem Ele, é porque talvez estamos
priorizando os métodos humanos do que o carisma. Precisamos aprender a caminhar com menos rigor para com os métodos humanos e com mais abertura para a guia do Espírito. Quantos de nós faltaríamos em um evento em que pregaríamos para uma multidão para atender uma única pessoa, como fez Filipe? É claro que só devemos fazer isto convictos da guia do Espírito, e só saberemos perceber estas realidades quando nossos olhos espirituais estiverem abertos. E eu quero encerrar com um exemplo bíblico de como isso funciona, trazendo você para o capítulo 16 de Atos, e aqui eu encerro com essa ilustração. Paulo, capítulo 16, versos 6 ao 10. Capítulo 16, versos 6 ao 10, a gente encerra nesse texto. Porque Paulo é um outro bom exemplo de como a sua agenda estava submetida ao carisma. Paulo era alguém pragmático, Paulo era alguém de estratégias e métodos, Paulo era alguém muito capaz, um homem formado em pelo menos 4 áreas de estudo das ciências da sua época, dos saberes, muito possivelmente formado em direito, muito possivelmente formado em retórica, em filosofia e na teologia judaica. A gente percebe isso nos seus escritos, especialmente quando fala sobre a salvação e trata com um glossário forense, quando ele diz que seremos justificados, e usa uma linguagem forense para isso. Paulo era alguém de elevada retórica. Paulo era alguém de um saber filosófico estoico e epicurista que sediava na sua cidade natal, em Tarso, por onde ficou algum tempo, onde cresceu, estudou e aprendeu muita coisa. E também estudou teologia judaica aos pés de Gamaliel. Paulo falava pelo menos 4 línguas fluentes: o grego, o latim, o aramaico e o hebraico. Este era Paulo, alguém muito capaz. Um grande reforço para o evangelho, não é? Mas ele também sabia se submeter ao Espírito. E olha só que episódio curioso este. Verso 6 em diante. Paulo traçou a estratégia de missão. Eu fico imaginando Paulo fazendo o seu escopo de trabalho, o seu planejamento, aplicando os métodos, fazendo as análises SWOT das suas empreitadas, dos pontos fracos da sua missão, dos pontos difíceis, dos pontos vulneráveis. Eu fico pensando ele fazendo o seu planejamento, aplicando as prioridades, os métodos de Scrum. Eu percebo Paulo fazendo coisas. Era Paulo. E de repente ele estabelece uma rotina de caminho. Eu vou pregar nessa cidade, nessa cidade, nessa cidade. Ele tinha uma estratégia. Ele pregava primeiro na sinagoga para os judeus. Quando ele convencia ou anunciava Jesus para aqueles judeus, e os judeus expulsavam os novos conversos a Cristo da sinagoga, ele levava todo mundo para uma casa e falava: agora convidem seus amigos gregos, gentios, para virem aqui. E de repente era uma casa, uma home church, onde as pessoas se reuniam, e de repente elas tinham ali judeus de origem judaica, tinham gentios tentando conviver juntos, tentando, não estou dizendo que dava muito certo, mas tentavam. E ele tinha essa estratégia. Então ele estabelece o plano e ele vai pregar. Olha o que acontece no capítulo 16, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra onde? Na Ásia. E eu fico incomodado com esse verso. Porque Paulo chegou para pregar na Ásia e deu errado. E quando deu errado, ao invés de acusar o inimigo das nossas almas como responsável por ter feito dar errado, ele disse que quem fez dar errado? O Espírito Santo. Sabe por que não foi Satanás que fez dar errado o trabalho de Paulo? Porque Paulo não servia a Satanás. Paulo servia ao Deus de Israel. E Satanás não podia interferir no seu trabalho. Então, quando ele foi impedido de pregar, ele não atribui ao inimigo o impedimento. Ele atribui ao Espírito. Se eu não pude pregar aqui, é porque Deus não quis que eu pregasse. Você vai pregar num lugar aí, fazer o evangelismo, monta uma tenda, e aí você põe o PowerPoint, e toda a sua palestra está naqueles PowerPoints, e você monta um projetor, e aí quando vai começar a pregar, pifa, estoura o projetor. O que você faz? O inimigo está bravo, nervoso, não quer que a gente pregue aqui. O que Paulo falaria? Deus não quer, porque eu não sirvo o inimigo, eu sirvo a Deus, e o inimigo não tem poder sobre os planos de Deus. Se deu errado é porque o Espírito não quis. E aqui eu aprendi uma oração incrível, e que já orei algumas vezes nas reuniões que tivemos com a nossa liderança de comissão e ancianato. Vamos planejar, e depois que planejarmos, vamos orar. Senhor, se não for da tua vontade, faz dar errado, frustra os nossos planos, faz ser um vexame, não deixa acontecer. Mas se for da sua vontade, realiza na nossa vida, porque a gente quer viver isso que a gente está sonhando. Paulo não atribuiu ao inimigo, o inimigo não tem relação nenhuma com o trabalho de Paulo.
Ele serve o Deus de Israel. Mas olha só, ele fala assim, bom, plano A deu errado, tem o plano B. Por que você precisa ter um plano? E aí ele vai para o verso 7, defrontando Mísia, tentando ir para a Bitínia. Tentavam ir para a Bitínia, mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus também não deixou. Plano A de Paulo, o Espírito impediu que ele pregasse. Ele falou, vou para o plano B. Chega no plano B, ele falou, vamos para aquela outra cidade. Quando ele chega lá, o que acontece? O Espírito impediu que ele... Foi o inimigo que impediu Paulo de pregar na Bitínia? Quem que impediu? O que ele fez? Bom, eu tinha plano A, tinha plano B, agora não tem mais plano. O que eu vou fazer? Agora eu vou consultar o Espírito. Senhor, peraí, meus planos estavam traçados aqui, o Senhor frustrou. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, chamou a equipe dele, falou assim, queridos, vocês estão prontos para evangelizar, a gente ia pregar aqui, não deu, ia pregar ali, não deu. Agora, Paulo, o que a gente vai fazer? Nada, porque eu não tenho mais plano, eu preciso que o Espírito me diga o que ele quer. E o que a gente faz, Paulo? Vamos dormir. Dormir, Paulo? Vamos dormir. E o que Paulo fez? Foi dormir. Agora olha o que acontece quando ele dorme. Verso 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, agora, meu amigo, vamos dormir, mas 3 horas da manhã recebe a visão, acorda todo mundo, levanta acampamento. O Espírito guiou, estamos de partida. Dispõe-te, e foi. Amém? Amém. Amém. Só mexe comigo isso aqui, me causa arrepios e calafrios. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho a... Isso é ser guiado pelo Espírito, não é abrir mão dos métodos humanos, mas é submetê-los ao carisma. Eu encerro esse texto, e eu podia encerrar aqui, mas eu não poderia deixar de contar uma história de que pude viver. Nesse episódio a gente vê o Espírito Santo impedindo Paulo de pregar em certos lugares, mas ao mesmo tempo guiando ele para outros. E como interpretar isso, não é mesmo? Em 2019 eu era pastor na comunidade Nova Semente, e todos os anos a Nova Semente fazia missões transculturais. E por missões transculturais eu quero dizer levar o Evangelho a outras culturas. E algumas vezes em outros países, e outras vezes em território de povos originários. E naquele ano de 2019 nós fomos atender comunidades ribeirinhas que viviam à margem do rio Guaporé, em Rondônia, e comunidades indígenas, 3 comunidades. O plano estava claro e traçado, 40 profissionais, 40 membros da igreja, profissionais da saúde, profissionais da educação, pastores e da comunidade e profissionais de outras áreas, que iriam fazer uma atenção social para aquela comunidade indígena. A nossa intenção jamais era promover qualquer tipo de colonização espiritual ou catequização, mas chegar lá e perceber naquele lugar os sinais do reino que lá já estavam e atendê-los nas suas outras demandas. Então fomos, avião até Porto Velho, um ônibus até Guajará-Mirim, que fica na divisa com a Bolívia, a cidade de Guaiará-Mirim. Então a gente embarcou num barco muito, muito precário. E ele precisava de uma espécie de balsa aclopada ao lado dele para que ele não tombasse. 3 andares, aquela coisa de madeira que você já pode imaginar, bastante cultural na Amazônia, correto? E nós entramos no barco, 40 redes, todos dormindo por 10 dias em redes, usando o mesmo pequeno espaço para suas necessidades fisiológicas, uma pequena cozinha com uma cozinheira contratada, 4 moradores da região que eram tripulantes do barco e conduziam o comandante, seu Chico Capoeira, conhecido, famoso Chico Capoeira. Outro dia eu conto a história do Chico Capoeira. E nós subíamos o rio. Para subir o rio é muito mais demorado que para descer o rio. Quem já morou por ali sabe como é. O Guaporé é um braço do rio Madeira, que por sua vez é um braço do rio Amazonas, um afluente do rio Amazonas, correto? E o Guaporé, ele é quase um mar, né? Você está numa margem, você quase não enxerga a outra margem do outro lado. Às vezes não enxerga mesmo. E nós chegamos na primeira comunidade indígena e nós fizemos o nosso atendimento ali, o que precisávamos fazer, e tudo deu certo. Então nós fomos para a segunda, mas o nosso foco principal estava na terceira. A terceira é onde a gente ia passar mais tempo, mais dias, e onde havia maior demanda e necessidade. Muito do que nós tínhamos arrecadado em roupas, brinquedos e materiais farmacêuticos, a gente estava com a CISAI, né, com a secretaria que cuida dos povos originários, junto com a gente, com uma voadeira, como eles chamam,
chamam, que é um pequeno barco a motor, acompanhando a gente também dentro da nossa embarcação, paralelo, acoplado à embarcação estava o pequeno barco deles, e na terceira tribo, nós só chegaríamos com as voadeiras, mas nós só tínhamos a voadeira do Cesai. Então, a gente tinha que fazer uma comunicação por rádio da segunda comunidade com a terceira, para então eles nos dizerem assim, tal horário nós estaremos com alguns barcos para receber vocês até onde o barco chega, as pequenas embarcações até onde o seu grande barco chega, para levar vocês até a comunidade, vocês vão ficar lá os 3 dias, depois a gente leva vocês de volta para o barco de vocês. Deu para entender? Então, nós estávamos na segunda comunidade e começou um grande temporal, aquela chuva amazônica, que tem horário todo, no inverno amazônico tem chuva no mesmo horário todo dia. Quem já viveu lá sabe que é assim, as pessoas combinam, vamos antes ou depois da chuva, porque vai cair a chuva no mesmo dia, no mesmo horário todo dia. Esse é o inverno. Tem 4 estações, calor, verão, mormaço e quentura, mas tem o inverno que é quando chove. Eu já morei em Rondônia, morei no Acre, enfim, conheço aqui como funciona. E, inclusive é delicioso, diga-se de passagem. E nós tentamos comunicação e não tínhamos comunicação com a outra comunidade, onde era o foco do nosso trabalho. E havia a equipe pastoral, estávamos eu e mais 2 pastores, colegas que também trabalhavam ali na comunidade Nova Semente, o pastor Bruno Fortes e o pastor Gustavo Kinderman. E tínhamos ali os diretores da missão, ok? Que eram os responsáveis pela estratégia. Então, quando a gente não conseguiu o contato para marcar com eles nos receber, a comunidade que nós estávamos nos recomendou, não vão com esse temporal para lá, sem terem conseguido falar com eles, porque pode ser arriscado. Então, nós fizemos uma reunião no barco. Havia metade do grupo querendo ficar onde estávamos e não ir, e outra metade dizendo, nós temos que ir, nós viemos para ir, precisamos ir. E deu exatamente aquela coisa que faz o coração do pastor acelerar, que é quando dá empate na votação e você tem que ser o voto de Minerva. E é péssimo isso. E aí deu empate. E aí eles viraram para mim. E aí, pastor, nós vamos ou não vamos? E aí você começa a pensar, se eu disser que vamos, um lado vai dizer assim, esse pastor é um irresponsável, está nos levando, se der alguma coisa errada, estou perdido. Se eu digo não vamos, o outro vai falar, esse pastor é um covarde, não confia no Espírito, não confia em Deus, esse pastor, você não tem, você vai estar errado de qualquer forma. Então, você tem que tomar a decisão. E eu disse, vamos orar. E nós oramos. E vivemos aquele dia ainda, naquela comunidade. À noite a gente decide se vai ou não. E nada mudou. A gente não parou o clima ruim da tempestade, não conseguimos o contato. E eu comecei a perceber que o melhor era não irmos. E conversando com outros, tentando convencer, sabe, ganhar um votinho a mais do outro lado ali, articulando, você não acha, vamos votar agora de novo, mas irredutíveis. A liderança estratégica queria cumprir o combinado, o que tinha planejado. E uma outra parte, que era menos influente, inclusive, na liderança, estava dizendo, não, pastor, vamos ficar, a gente faz aqui, tem necessidades aqui, a gente reorganiza os nossos planos, a gente volta ano que vem de novo para outra. Eu disse assim, não vamos ficar. Perdi metade do grupo. Então, tudo bem. Foram replanejar, fomos trabalhar ali. À noite, é uma coisa linda, né? Os mosquitos, o barulho da floresta. A floresta é barulhenta à noite. É delicioso. A gente precisa fazer isso juntos. Vamos combinar. Vamos planejar missões transculturais com a Igreja Central. A gente precisa viver, essa é uma experiência incrível. A noite é barulhenta na floresta. É muito quente também. Uma das coisas mais bonitas que existe é o pôr da lua, 4 da manhã. A lua se põe, uma coisa belíssima. Enfim, num barco assim, sabe, nada sofisticado, não é um cruzeiro. Um barquinho que você dorme na rede. Enfim, vou levar aqueles que estão mais acostumados aos cruzeiros para aquele barco, para ver como ele se sente. Enfim, era mais ou menos umas 9 da noite, e a gente já ia dormir, porque acorda muito cedo, o sol, 4:30 da manhã, 5 da manhã também já surge. Então, lá na curva do rio, lá longe, a gente viu uma embarcação subindo um grande holofote. E um dos tripulantes falou para a gente, olha, é uma embarcação boliviana. Por quê? O território do lado de cá era brasileiro, o território do lado de lá, Bolívia. É uma embarcação boliviana que foi a Guaiará-Mirim fazer compras. É um pequeno barco.
Ele está subindo o rio, então é demorado. O tempo que nós avistamos o barco até ele passar por nós, levaria quase que umas 2 horas a 3. Pra você ter uma ideia. E um barquinho muito fraquinho e subindo. E umas 9 e pouca, 10 da noite eu fui para a rede. Amei, tenho a rede até hoje lá em casa. Trouxe comigo, durmo às vezes nela. Delicioso dormir na rede, tem que dormir na transversal, né? Não dá para dormir. Quem sabe dormir em rede sabe que tem um jeitinho certo de dormir na rede. E subi o barco, eu dormi. E dormi daquele jeito, né? De não ouvir mais nada. Eu sei que umas 3 horas da manhã, mais ou menos, começou um barulho no barco. E eu estava no 3º andar do barco, com só mais dois outros colegas junto. O restante estava no piso do meio. Um barulho com gente, e eu não entendi o que era. Eu falei, bom, tem gente lá embaixo para resolver, eu vou continuar aqui na minha rede. Dormi. Quando foi mais 6 horas da manhã, 5 e pouca a gente acordava, eu fui fazer higiene pessoal. Quando eu chego para o culto, que 6 horas da manhã era o culto na proa do barco, quando eu chego tinha uma família a mais no barco. Eu olhei, todos não falavam o português, eram só o castelhano, eram bolivianos, era uma família boliviana. E eu olhei para aquilo e falei, como é que eles entraram no barco? E tinha um protocolo nosso que no barco, só nós, ninguém das comunidades podia acessar o barco. Eu olhei aquilo e falei, mas o que aconteceu? E aí o Erison, que era um dos nossos líderes, Erison Jubanci, que era nosso líder da parte estratégica da missão, ele chegou e falou, pastor, você não sabe o que aconteceu? E ele, que era um dos que queria ir para outra comunidade, falou, você não acredita que aconteceu o quê? Lembra aquele barco dos bolivianos? Sim, lembro do barco dos bolivianos. Eles passaram por nós e quando eles estavam mais à frente, o barco naufragou. O pai era uma família, tinham 7 crianças, a esposa e o pai. O pai tinha tomado muito uma bebida característica das comunidades indígenas, né, feita da mandioca, mas que fermenta, enfim, não preciso explicar como que fermenta. E a pessoa, ele tomou muito daquilo, estava embriagado, e a embarcação naufragou. Acontece que para tentar salvar a família, ele colocou as crianças no meio da floresta, do outro lado da margem do rio. E ele não tinha condição nenhuma de sair dali, eles seguramente ficariam ali, talvez até morreriam, se não houvesse algum socorro. Só que o nosso barco estava aqui, na mesma altura de onde o barco naufragou. Então, o filho mais velho e o pai pegaram o pequeno bote que eles tinham, inflável, remaram até aqui, sacudiram o nosso barco, nos acordaram, nos assustaram. A gente pegou o barco da Cesai de motor, salvou a família está aqui, vestida, cuidada e tratada, e a gente vai destiná-las de volta para a casa deles, são e salvos. Eu olhei para o Erison e falei assim, e a gente queria ir para outra comunidade, não é mesmo? Mas graças a Deus que o Espírito nos impediu de ir cumprir a nossa agenda, porque ao deixar de cumprir a nossa agenda, a gente salvou uma família. Eu tinha uma foto para mostrar, mas não deu, eu não consegui localizar. Eu trago outro dia a foto dessas criancinhas bolivianas, salvas no barco. É mais simples do que parece o que eu quero dizer. Temos que ter os nossos planos, mas não podemos deixar de submetê-los à guia do Espírito quando percebermos que o Espírito está guiando para outro lado. O meu desejo, como pastor dessa igreja, é que tracemos os nossos planos para o próximo período eclesiástico, mas sempre tendo em mente o ajuste do foco da missão, que não é só para os de dentro, mas para os de fora que Deus também quer salvar. E vai ser desafiador e desconfortável, sabe? Porque às vezes a gente vai começar a receber gente que a gente... Ajustar o foco para perceber que o que a gente faz lá fora é ainda mais importante do que fazemos aqui dentro. E ajustar o foco para percebermos que tudo aquilo que traçarmos como plano, só seguiremos se submetermos antes à guia do Espírito. Posso orar por você? Você pode ficar em pé. Na sequência a gente vai ter o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom com a gente, porque o Senhor nos guia. Obrigado porque o Senhor nos convocou a uma missão. E nós queremos ser coparticipantes desta missão, colaborar com ela. Obrigado porque o Senhor nos fez entender que a sua intenção é salvar para além de Jerusalém. O Senhor também quer salvar os samaritanos, o Senhor também quer salvar aqueles que estão no mundo pagão e gentil, o Senhor também quer nos salvar, e graças a Deus, porque o Senhor levantou Estevão, Filipe, Paulo, que muitas vezes eram questionados pela própria liderança estabelecida da igreja em Jerusalém, mas que graças a eles, a esse olhar de progresso da missão, o Evangelho chegou até nós, porque se não fosse por eles, que entenderam que o Senhor também queria salvar o não-judeu, talvez o Evangelho não teria chegado a nós. Hoje, há muitas pessoas que não convivem no nosso meio, mas que o Senhor também intenciona salvá-las.
Usa-nos como igreja para alcançar estas pessoas, por mais distantes e diferentes de nós que elas sejam e estejam. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado.